Muito bem, começando aqui então mais um dos nossos estudos. Bom dia, luz sumida. O Livro dos Médiuns, parte 1ª, Noções Preliminares, capítulo 1. Existem espíritos? Kardec elaborou esse tópico, ou esse capítulo, exatamente para levantar ou para desenvolver um raciocínio em torno daquilo que é o mais elementar para o estudo da doutrina espírita, em especial do Livro dos Médiuns, que é exatamente o entendimento da existência dessas consciências extracorpóreas, desses seres desencarnados. Porque, do contrário, nós continuaremos ainda naquele debate: será que vale, será que não vale, será que existe, será que não existe, será que é possível ou não? Então, nesse primeiro tópico, ele conversa um pouquinho sobre a lógica que nós devemos desenvolver para alcançarmos um resultado que não deixe dúvidas com relação a essa possibilidade, e somente a partir daí nós começarmos a trabalharmos em cima de cada uma das faculdades que permitem aos espíritos se manifestarem através dos canais mediúnicos. Ontem, por acaso, entrei aqui no Pautalk na parte da tarde e tinha uma sala chamada A Bíblia e o Alcorão são uma farsa. Aí tinha ali 3 ou 4 pessoas, aí me aventurei a entrar nessa sala para ouvir um pouquinho do que estava sendo falado. E havia dois rapazes ali conversando sobre a legitimidade daquilo que vem escrito nesses livros, né? Era um rapaz que era evangélico e outro que ele se considerava como cético. Esse era o título que ele se dava. E aí então ele estava perguntando: como é que pode acreditar em Deus, ou acreditar num Deus que exige sacrifícios animais? Como é que você pode acreditar que numa arca de Noé todos os animais do mundo pudessem ser acolhidos? Como é que você pode imaginar que Adão e Eva foram os primeiros? E aí, então, né, os debates em cima daquilo, né, e aquela vontade, aquela coceira de começar a participar dos debates. Mas aí eu só escrevi uma frase ou outra, né, para tentar amenizar um pouquinho os ânimos, apesar deles não estarem se agredindo nem nada, mas percebi que os argumentos deles não eram assim dos mais sustentados. E aí então uma das coisas que eu escrevi, eu disse assim para eles: olha, o mais importante, né, abraço Paulo, bom dia pessoal, o mais importante num debate dessa natureza é que tanto aqueles que aceitam como aqueles que negam precisam ter opiniões bem embasadas. Não é simplesmente dizer assim, eu acredito, porque um dos argumentos utilizados por esse rapaz que era cético, que era o @ da sala, ele dizia assim, né, que é muito fácil você dizer simplesmente que acredita porque está escrito. E o outro dizia assim, mas da mesma forma também você pode dizer que não existe pelo fato de você não ter como provar. Então eu ficava assim, né, nesse eu não acredito, eu acredito, eu não acredito, eu acredito, e acabou, né, acabei saindo, né, não fiquei muito tempo, mais do que uns 10 minutos, percebia que dali não ia sair muita coisa. Mas é mais ou menos o que a gente observa nos estudos que dizem respeito à doutrina espírita e também aos fenômenos. Não é que cansou, Ju, é que você começa a olhar e você percebe assim que da mesma forma que o rapaz dizia assim, olha, eu não acredito porque eu acho um absurdo, e o outro dizia assim, eu acredito porque eu tenho fé. Então, no fim das contas, né, você percebia assim que os dois estavam fechados dentro de suas opiniões, e dali não ia se desenvolver, né, ninguém se permitia um debate considerando outras alternativas, ou considerando alternativas, né? Então eu acabei saindo. E a mesma coisa acontece também nos estudos da doutrina espírita. Kardec acabou enfrentando a mesma situação. Por falta de estudo, Beth, não é nenhuma questão assim de... Eu não os rotulava como pessoas que eram radicais, que eram agressivas. Era simplesmente falta de estudo. Quer dizer, o outro que dizia assim,
como é que pode aceitar que Deus peça sacrifícios, porque está escrito que eles matavam os animais? Aí o outro dizia assim, não, mas eles só pegavam a gordura e a pele, porque o resto eles comiam. Então separava assim. Aí eu escrevi também depois, né, dizendo, olha, é importante considerar que o livro ali relata uma questão cultural. Eles acreditavam que era assim, era uma questão de entendimento que eles tinham. E quando eu disse isso, não, eu entendi isso que você falou, mas não é disso que eu estou falando. E continuaram falando a mesma coisa. Eu falei, então, opa, parei. Então o que a gente vê nos debates doutrinários a respeito da doutrina espírita, não dentro, mas para aqueles que estão tentando conhecer a doutrina espírita, e Kardec escreveu esse capítulo, principalmente a partir do item que a gente vai estudar agora, que é o item 4, de onde a gente parou. Bom dia, pessoal que chegou, que é de onde a gente parou. Eram pessoas que simplesmente diziam, olha, eu não acredito que isso é possível. Eu não acredito que o Espírito possa falar. Isso para aqueles que eram céticos. Para aqueles que eram religiosos, diziam assim, está escrito que é proibido, que Deus não permitiria. Então é a mesma coisa que a gente viu nessa sala, só que numa proporção um pouco mais, numa situação um pouco mais complexa, né, já que eram conhecedores da ciência, conhecedores das religiões, que estavam ali tentando derrubar uma doutrina que se formava. Não era um debate entre dois jovens numa sala do Pautalk. Né? E engraçado que o rapaz dizia assim, né? Ainda bem que existem pessoas como eu, que debatem, que perguntam, que não se constrangem em fazer perguntas. Eu falei, ainda bem que tem. Né? Antes, pior seria se não tivesse, mas tudo bem. O problema é que ele está fazendo as perguntas erradas. Né? Pois é, Ju. Então, assim, o que Kardec enfrentava era uma oposição bastante radical, bastante fervorosa, para tentar, primeiro, desacreditar o trabalho que estava sendo realizado, já que a doutrina espírita ela foi desenvolvida pelos próprios espíritos, como a gente diz, doutrina dos espíritos, é uma doutrina vinda deles, portanto, eles se comunicam, portanto, eles falam, eles expressam as suas ideias. E é então aqueles que, como nós dissemos, das religiões tradicionais daquela época, assim como das atuais, afirmam categoricamente uma proibição determinada por Moisés, em especial, ou por Deus através de Moisés, lá nos Deuteronômios, numa época que remonta ali a aproximadamente 3.200 anos do nosso tempo atual, 1.200 anos antes de Cristo. E aqueles que eram da ciência diziam que simplesmente não existe nada além da vida física, e todas as crenças que dizem respeito a Deus e a vida após a morte é crença, né? Não tem nada de afirmativo, não tem nada de provável, de comprovável. Mas então Allan Kardec, independente das opiniões, ele lidava com os fatos, lembrando que ele era católico e ele tinha também uma influência de Pestalozzi, que era evangélico, né? que era protestante, né? Então, a mesma coisa também, né, Braz? Você ouve uma história, né, ri muito, foi de um senhor querendo combater a doutrina. Chegou a dizer que ela sacrifica a criança, se dizendo conhecedor dela, dando falsos testemunhos. Né? Da mesma forma também que nós tivemos aqueles que diziam que Allan Kardec cometeu suicídio pela influência dos espíritos, foi assim que ele desencarnou, e antes dele desencarnar ele negou a reencarnação. Né? Então essa foi uma história interessante também, que a gente ouve pelo mundo afora, as pessoas afirmam isso porque ele disse, né? Então, independente do que acontece, independente do que... Também ouviu isso, né, Magali? Então, independente do que a gente ouve de crédito ou de descrédito, de proibição ou de afirmação em torno da doutrina, Allan Kardec simplesmente lidava com fatos. Então ele sabia que o grupo de médiuns estava ali, que desse grupo de médiuns vinham comunicações que não eram conhecidas daquele grupo, daqueles médiuns, dos indivíduos que ali estavam. Então ele lidava com fatos. Falou, você pode negar, ou você dizer que é proibido, ou isso ou aquilo, mas o que eu posso fazer se eles estão aqui? Eu estou vendo, eles estão falando. O que eu vou fazer com isso? E aí então era exatamente isso que ele debatia com as pessoas. Como é que você pode afirmar dentro dos seus dogmas, das suas crenças, algo que está acontecendo? É como se nós disséssemos assim, olha, eu não aceito a existência de seres extraterrestres parado em frente a um disco voador. Tá, eu sei que você não aceita, eu sei que você não acredita, mas o que eu faço? Eles estão aqui, ó.
Como é que eu vou lidar com isso? Então, em torno desse raciocínio foi que Kardec trouxe para nós esses 3 últimos tópicos, 4, 5, 6, com algumas situações interessantes, em que ele teve que ser seletivo. Ele dizia assim que o trabalho dele, a partir daquele momento, quando já estava elaborada a codificação, ou primeiro, pelo menos o primeiro livro da codificação, que foi o Livro dos Espíritos, era desenvolver essa doutrina e não mais tentar convencer as pessoas de que a doutrina era legítima, ou que a existência dos espíritos era legítima. Ele tinha assim, olha, eu já não tenho mais o que comprovar, eu já estou convencido, tudo já foi comprovado, então a partir de agora é simplesmente desenvolver. Então ele teve que ser seletivo. Ele conversa sobre doutrina para aqueles que têm interesse. Para aqueles que não conhecem, não têm interesse, então isso não faz diferença mais. E ele criou uma estratégia interessante, mais ou menos copiando aquilo que Galileu Galilei fez na sua época, lá no século XVI, quando Galileu escreveu um livro para conversar sobre astronomia, sobre aquela história do geocentrismo ser ultrapassado pelo heliocentrismo, né? Onde inicialmente a Terra era o centro do universo e de repente Galileu trouxe uma proposta dizendo que o Sol era o centro do universo. E aí então ele escreveu um livro com personagens conversando sobre o assunto. Então eram 3 personagens, cada uma com uma posição diferente, e eles então debatendo entre si. E o interessante é que quando se escreve um livro como esse, você não se envolve. Quer dizer, eu não dou a minha opinião, são os personagens que estão conversando. Então, nesse caso, ele de certa forma tirava o corpo fora, mas as ideias permaneciam. Que se alguém questionasse, escuta, mas você está afirmando, não, eu só lancei um debate lá para os personagens conversar. E era porque ele era ameaçado na época, a igreja, embora ele fosse amigo do Papa, a igreja o ameaçava, dizendo, olha, se você não negar aquilo que você está afirmando, você simplesmente vai ter complicações com o Tribunal do Santo Ofício. E assim aconteceu, que embora ele não tenha sido executado, ele foi exilado, preso ali na sua residência, onde ele veio a desencarnar. Então Kardec usou a mesma estratégia. Ele escreveu no livro que é o Espiritismo, que inclusive a nossa amiga Beth faz o estudo lá na Vitrine Espírita, todas as quartas às 6 horas, e então naquele debate da primeira parte ele coloca o cético, o crente, né, e aquele que é o filósofo, né, se eu não me engano. E ali então eles começam a debater, um argumenta, o outro contra-argumenta, o outro lança uma posição, e assim ele foi conversando sobre isso. Que era exatamente essa estratégia. Falei, vamos colocar um diálogo sobre isso, cada um colocando suas argumentações. E argumentos, inclusive, utilizados, né, contra ele ou a favor dele, no seu cotidiano, nas pessoas que o abordavam para tratar desse assunto. E aí então ele mostrava, que falava, olha, lá no próprio livro, o que é o Espiritismo, ele dizia assim, nós nos damos ao trabalho de conversar sobre a doutrina, para aqueles que têm interesse em conhecer. Para aqueles que têm interesse em atacar, isso não faz diferença. Para aqueles que não têm interesse, também não faz diferença. Para aqueles que não conhecem, se ele não se interessar em conhecer, também não vai fazer diferença. Que é o que ele utilizou aqui agora, nesse item 4 que a gente vai fazer a leitura. Vocês vão observando como é que se desenvolve o raciocínio de Kardec. Filhinha, vamos lá então. Ele começa dizendo assim: a existência de Deus e da alma, consequência uma da outra, constitui a base de todo o edifício do Espiritismo. Antes de aceitarmos qualquer discussão espírita, temos de assegurar-nos se o interlocutor admite essa base. Então, aí são os pilares principais da doutrina espírita. Primeiro, a existência de Deus, e segundo, a existência da alma. O que significa a existência da alma ou do espírito, conforme a situação ou conforme a preferência? Essa alma, na verdade, nada mais é do que o ser pensante, o princípio inteligente, que se diferencia do corpo físico. Então, eu não sou o corpo físico, eu estou num corpo físico. E segundo, existe uma inteligência superior, uma inteligência suprema, que é responsável por toda a criação existente no universo. Então, se eu converso com alguém e ele diz que não acredita em Deus, não adianta eu conversar com ele sobre a doutrina, já que tudo aquilo que a doutrina trata diz respeito à criação e ao Criador, à criação e à criatura. Dessa forma,
Esse é o ponto fundamental. E segundo, você tem que perguntar, escuta, você acredita na existência dos espíritos? Ele vai dizer, não acredito, então não acredito muito. Se ele tiver essa argumentação, não adianta a gente querer conversar sobre isso também. A gente pode até ter a boa vontade de conversar sobre os aspectos filosóficos, de lei de causa e efeito, mas ainda assim a gente vai ficar travado. Porque você vai falar assim, olha, a lei de causa e efeito determina o seguinte, que aquilo que você traz como causa, você recebe como efeito. E se por acaso você passa por uma experiência hoje, ela teve uma causa original. E as pessoas refletindo um pouquinho, elas vão encontrar, de certa forma, uma causa para aquilo tudo, para alguma experiência que ela esteja vivenciando. Só que muitos outros vão encontrar situações que não tem como argumentar. Uma condição de miséria, uma condição de doença, uma condição de muito sofrimento, ele vai dizer, mas eu não fiz nada, eu era uma pessoa tranquila, eu era uma pessoa calma, trabalhava, eu era uma pessoa justa, por que eu tenho que passar por isso? Se ele disser que não acredita na existência do espírito, não adianta querer falar sobre vidas passadas. Não adianta querer falar sobre reencarnação. Se ele falar sobre dores da perda, não adianta você falar sobre continuidade da vida. Então, tanto Deus como o Espírito são dois pilares que devem ser a base de sustentação para um debate da doutrina. Seja entre espíritas, que naturalmente já aceitam essas duas condições, ainda que, de certa forma, apresentem algum tipo de dúvida, seja entre pessoas que não partilham da mesma fé. A Betinha colocou, para se conversar com alguém sobre a doutrina espírita, é preciso que a criatura acredite nisso, caso contrário será uma conversa inútil. É porque não adianta você falar de uma coisa, tentar apresentar consequências de uma determinada ideia, se essa ideia inicial não é aceita. Então a gente vê por aí. Kardec continua. Se ele responder negativamente às perguntas, primeira, crê em Deus? Crê na existência da alma? Crê na sobrevivência da alma após a morte? Ou se responder simplesmente, não sei, desejava que fosse assim, não estou certo, o que geralmente equivale a uma negação delicada, disfarçada para não chocar bruscamente o que ele considera preconceitos respeitáveis, tudo isso seria inútil prosseguir. Seria como querer demonstrar as propriedades da luz a um cego que não admitisse a existência da luz. As manifestações espíritas são os efeitos das propriedades da alma. Assim, com semelhante interlocutor, se não quisermos perder tempo, só nos resta seguir outra ordem de ideias. Admitidos os princípios básicos, não apenas como probabilidade, mas como coisa averiguada e incontestável, a existência dos espíritos será uma decorrência natural. Bom dia, pessoal que chegou. Então aqui, essa era a proposta que Kardec trazia, né? E a gente lembra sempre que em alguns debates, que não são tantos como na época de Allan Kardec, que trazia uma ideia nova, porque quando se fala hoje em existência dos espíritos, até mesmo aqueles que professam outras crenças já veem com outros olhos a possibilidade, né, ou a continuidade da vida. Ainda que muitas vezes eles admitam a possibilidade da comunicação com os espíritos apenas de um modo destrutivo, de um modo negativo. Então a gente vê ali que são os demônios, são as almas penadas, são as almas do purgatório. Então hoje já é, né, um tema aceitável dentro desses ambientes, ainda que seja de um modo distorcido. E há aqueles que professam as suas crenças, mas que já tiveram experiências da presença de espíritos que são amigos, sejam eles familiares, sejam eles conhecidos, e aí então ele diz assim, olha, minha religião diz tal coisa, mas eu tive contato, o que eu vou fazer? Eu sonhei, eu vi, eu ouvi, me escreveu, eu tive conhecimento, o que eu vou fazer? E aí então a gente entra naquele grande conflito, o que é normalmente um fator bastante interessante, que é o que leva uma grande parte das pessoas que são crentes de alguma forma, que creem em alguma doutrina, em alguma religião, mas que creem de modo superficial. Porque essas lacunas, essas perguntas, diante dos fatos, acabam não sendo preenchidas. E aí então, com esses vazios, as pessoas não conseguem se entregar completamente para aquilo que ela não tem certeza.
Então, para você vivenciar uma religião de fato, é fundamental que você creia absolutamente em tudo que ela pode te oferecer. Todos os seus dogmas, todos os seus rituais, todas as suas propostas, todas as suas ideias, tudo isso te oferece uma filosofia de vida que você pode seguir integralmente. E nós temos muitas pessoas que vivem assim. Só que o problema é que a maioria daqueles que são os não praticantes, não são os totalmente convencidos, assim vivem exatamente porque não conseguem, diante dos fatos que vivem, e eu não falo apenas de fatos sobrenaturais, mas fatos do dia a dia. Quando essas perguntas não são respondidas, surgem então as dúvidas, e aí então vivem de modo superficial. Eu desejo acreditar, mas eu não tenho certeza. Eu desejo ter essa segurança, mas me escapam algumas ideias, me escapam algumas respostas, enfim. Temos ali uma série de dúvidas. Então Kardec, na sua época, como a gente disse, ele enfrentava ali uma oposição muito diferente dos tempos atuais. Porque hoje nós temos, no mínimo, a aceitação da possibilidade. As pessoas não aceitam os fatos, mas aceitam as possibilidades. Você conversa com pessoas na rua que assistem a uma novela que fala sobre a sobrevivência dos espíritos, a possibilidade de comunicação, olham para os filmes, basta a gente ver como é interessante isso acontecer, apesar das dúvidas. A gente viu muito isso na época em que o filme Ghost foi lançado, isso ali em meados de 1992, 1993, se eu não me engano, acho que 92. E aí então, naquela época, quando o filme saiu, mostrava aquele galã, né, o então galã Patrick Swayze, Demi Moore, também ele que estava no auge da sua carreira, aquele casal lindo, aquele casal que aparentemente era perfeito, de repente o bonitão desencarna, continua vivo, romântico, belo, herói, e em todas as religiões levantavam essa ideia. Eu não lembro quando foi, filhinha, depois a gente pode até consultar. Eu lembro que eu assisti em 92, né? Já decorou, já, né, Magali? Tanto que passa esse filme. E aí então a gente lembra que as pessoas, quando assistiam a esse filme, elas diziam assim, mas que legal se fosse assim. Outros já diziam assim, olha que interessante, é assim mesmo no livro que eu li. E para aqueles que estudam a respeito da continuidade da vida, dizem assim, olha, é exatamente assim que acontece. Então quando foi, 90, Márcio, obrigado. Eu lembro que eu assisti em 91 esse filme, né? E aí então, nessa época, essas perguntas acabaram surgindo, abrindo a mente das pessoas para essa possibilidade. Para esses que aceitam a possibilidade, o estudo vai fortalecendo porque vai trazendo mais argumentos. Para aqueles que duvidavam, começam a ficar em dúvida. Apenas para aqueles que estavam fechados, dentro de suas convicções, negavam esse filme, inclusive até faziam críticas bastante agressivas. Então, mas hoje a gente tem isso disseminado em todos os lugares. Falar hoje de doutrina espírita, falar hoje de manifestações espirituais é algo tão comum que qualquer religião, em qualquer meio de comunicação, se fala sobre isso. Mas naquela época não. Naquela época era século XIX, as religiões firmes nas suas convicções, uma nova ideia surgia e dois segmentos acabavam atingindo dos dois lados Allan Kardec, que trazia essas novas ideias. O segmento religioso, fechado dentro dos seus dogmas, e o segmento científico, também fechado dentro dos seus dogmas, que é o materialismo, que é o ceticismo. E o terceiro segmento, que era aquele que estava ali entre os dois, que buscava uma resposta mais coerente para a existência do mundo espiritual, aceitava a existência do mundo espiritual, mas não com as ideias dogmáticas até então dominantes. Buscava novas ideias. E esses aí então que se interessaram em conhecer a doutrina espírita. Dizendo assim, quer dizer que eu posso questionar, quer dizer então que eu posso investigar, eu tenho argumentos, eu tenho recursos de investigação, então eu vou me interessar para poder me aprofundar. E aí então começou-se, né, a formar uma nova comunidade daqueles que buscavam, através do estudo, argumentos para esse entendimento. Mas eram agressões ali bastante diretas, bastante claras, né, uma oposição fervorosa. Já nos tempos atuais nós temos ali aqueles que fazem críticas, mas só são levados a sério dentro dos seus próprios segmentos. Hoje a sociedade, por ter essa abertura, não aceita
né, aquela posição dizendo que isso é coisa do demônio, né? Tem pessoas que não têm religiões que de repente falam assim, olha, essa ideia de manifestação dos espíritos é coisa do diabo. Só que de repente alguém acabou de perder um ente querido e tem uma psicografia consoladora. Aí ele vai dizer assim, quer dizer que essa carta da minha mãe, cheia de carinho, cheia de respostas, é uma manifestação do diabo, então eu não acredito naquilo. Que de certa forma, pela forma como se manifestam, acabam até, né, perdendo a credibilidade pela forma de se expressarem. Não é nem a questão do fundo, é a questão da forma. Pelo modo que se coloca, pela agressividade e tudo mais, né? Então, para falarmos sobre esse tema, essas perguntas são fundamentais. Primeiro, a crença em Deus. Segundo, a crença na existência da alma. E terceiro, a crença na existência da alma após a morte do corpo físico. Se você disser que existe alguma coisa além da morte do corpo físico, já é o princípio de um diálogo a ser desenvolvido. Continua aqui agora. Item 5. Resta saber se o espírito pode comunicar-se com o homem, permutar pensamentos com os encarnados. Aqui já é uma outra dúvida que surge também. Porque primeiro a gente pergunta, você acredita nos espíritos? Tá, eu acredito. Esse é o ponto inicial da nossa conversa. Agora, como é a vida dos espíritos? O que eles fazem? Se eles podem se comunicar? Se eles podem interagir com os espíritos? Há os segmentos mais tradicionais das religiões protestantes e também, até mesmo da religião católica, que diz que a partir do momento em que você desencarna, em que você morre fisicamente e seu espírito se liberta, você é levado para um local que é denominado para os evangélicos e é chamado de céu ou inferno, e para os católicos um terceiro elemento que é o purgatório, que é aquele local onde a alma guarda o seu julgamento. Ela não era nem boa, não era nem má, então ela guarda o julgamento final previsto no livro das Revelações, o Apocalipse. E aí então, a partir do momento em que você desencarna, você é levado para esse local. E aí então vem uma proibição dizendo que Deus não permite que esses espíritos se manifestem com os vivos, já que eles são considerados os mortos. E aí então, se você considerar que há esses dois ambientes e que essa proibição é definitiva, então o assunto está encerrado. Mas ainda assim surgem algumas outras dúvidas. Na época, né, uma das alegações a respeito dessa proibição dizia que na época de Moisés ele proibia consulta aos necromantes, consulta aos adivinhos, consulta aos espíritos. E a questão é, bom, se você proíbe que haja essa consulta, significa que é possível. Se você vê alguma coisa, como se eu dissesse assim, é proibido que você voe saltando de cima de um prédio. A gente não vê isso. Porque é impossível nós voarmos, porque na verdade nós planamos, né? O voo se dá com outros instrumentos, com outros equipamentos. Mas dizendo assim, você não pode saltar sem nenhum tipo de equipamento, para poder ficar mais claro, de cima de um prédio para poder voar. Aí você fala assim, mas por que eu não posso saltar? A própria lógica, né, Paulo já diz que, por que você não voa? Então, se é impossível alguma coisa acontecer, isso não vai acontecer. Como se eu dissesse, é proibido o pouso de discos voadores no Parque do Ibirapuera. Se eu estou proibindo o pouso de discos voadores, significa que se eu não proibir, os discos voadores vão pousar. Né? Então são esses argumentos que a gente começa a perceber que proibições, negações, tinha um porquê das coisas acontecerem. Não era simplesmente uma determinação divina, porque Deus não precisa proibir. Se ele achar que isso não pode acontecer, as coisas simplesmente não acontecem. Olha, é proibido estacionar seu carro na Lua, tá? Não existem proibições sem sentido. Então esse é o primeiro ponto. Se você proíbe, é porque é permitido. É porque é possível. E o segundo ponto importante. Se você hoje observa, né? Bom dia pessoal, bom dia Rô Sumida. Se hoje você observa manifestações espirituais, e isso acontece hoje dentro das igrejas, nós tínhamos durante muito tempo nas televisões, nos canais de televisão, principalmente naqueles programas religiosos, manifestações de encostos, manifestações de demônios, manifestações de Exus, que eles chamavam, na frente dos palcos com igrejas lotadas, transmitindo ao vivo pela televisão. Ao vivo não, porque era gravado, né? Porque eles não podem transmitir isso ao vivo.
ninguém sabe o que vai acontecer, então eram gravações que apareciam. E aí então a gente vê, quer dizer, se havia uma proibição naquela época de Moisés, por que hoje os espíritos maus, os Exus, os demônios podem se manifestar? Então a gente lembra assim, então tá bom, é possível se manifestar. A pergunta que se faz então é, mas por que Deus permite que os maus se manifestem e os bons não se manifestem? A partir dessas perguntas, a gente começa a se desviar de uma série de imposições de obstáculos que foram colocados simplesmente por dogmas. Porque dogma significa o seguinte: eu estabeleço, determino pontos de pensamento que não podem ser contestados. Se eu disser para você que é um dogma que não haja manifestação de espíritos, você tem que ter essa convicção, se você aceita aquela filosofia, de que isso não é permitido. Agora, se por acaso você se depara com uma situação em que você observa um fato, a pergunta é, se é um dogma que é proibido, como é que isso está acontecendo? A igreja dizia a mesma coisa, que isso era proibido, até que então, nós tivemos há um tempo atrás, a veiculação daquela reportagem divulgada pelo Fantástico do Museu das Almas do Purgatório, onde nós tivemos ali várias manifestações físicas que estão guardadas no museu, e eles disseram assim, não, mas não é permitida a manifestação dos espíritos, mas é que esses estão no purgatório, estão pedindo preces, pedindo orações. Então já tivemos ali, independente da motivação que eles tiveram, eles estão se permitindo, eles estão se comunicando. Então, a partir dali a gente tem aquele pensamento, se eles estão se comunicando, o que nós podemos fazer a partir dessas comunicações? É permitido nós conversarmos? É possível nós estabelecermos um contato mais inteligente do que simplesmente a angústia do sofrimento das almas? Muitos livros foram publicados, interessante a gente ver isso, entre os religiosos, em especial da Igreja Católica, que falavam sobre a comunicação de santos. Porque ouviam os santos se comunicando com isso. Basta a gente ver claramente a manifestação de Fátima, lá no início do século XX, em Portugal. Já que os espíritos não podem se manifestar, como é que Fátima ficou em pé em cima do arbusto conversando com 3 pastorzinhos? Ah, mas é porque ela pode. Peraí, pode ou não pode? Quer dizer que tem que ter o green card, tem que ter o passaporte para poder falar? Você tem que ser alguém especial, porque se há uma proibição, ou é tudo ou é nada. E aí, então muitos religiosos, como nós comentamos, religiosas, que viviam ali nas abadias, nos conventos e tudo mais, escreviam livros dizendo assim, estou conversando com o santo tal. Eu me lembro quando eu estudava na igreja, eu estudava num colégio católico, eu estudei no colégio Dom Bosco, no colégio salesiano, e aí então nós naturalmente estudávamos a história de Dom Bosco, né, que claro eu não me lembro, isso é na época que eu era garoto, mas eu lembro de uma história que o padre se orgulhava muito em contar, que Dom Bosco era muito amigo de Domingos Sávio, que virou santo, né, São Domingos Sávio, que era um garoto. E aí então eles conversavam, antes de haver ali o desencarne, eles diziam assim um para o outro, olha, quem morrer primeiro, volta para contar como foi. E aí então Domingos Sávio desencarnou, Domingos Sávio morreu. E aí num sonho, Dom Bosco viu Domingos Sávio chegando numa carruagem de fogo para contar como era no mundo espiritual. Então vemos assim que esses milagres que eles chamam, esses dons divinos, acontecem sob determinadas condições, mas acontecem. Tem um livro de Portugal, uma freira, que eu me esqueci o nome dela agora, que ela dizia a mesma coisa. Ela contava os seus relatos de que tinha uma outra freira que ficava o tempo todo atormentando a vida dela, querendo conversar. E ela, angustiada, conversava com os seus superiores, as suas superioras, dizendo, mas ela não para de me atormentar, então você vai ter que aprender a conviver com ela. E ficou durante muito tempo conversando as duas, uma desencarnada, a outra encarnada. Então há essas manifestações nos mais diversos segmentos religiosos. E se isso é possível que a gente, tirando essas barreiras do preconceito, a gente perceba que a comunicação com o mundo espiritual é muito mais natural do que se pensa. E não apenas entre os sofredores, mas entre amigos, como a gente vê o caso de Dom Bosco e São Domingos Sávio. O Paulo colocou, né, o rei Saul, o primeiro rei sobre o povo de Israel, proibiu a manifestação e as consultas. Mas havendo o medo de Davi naqueles dias, ele mesmo desrespeitou a sua lei e foi consultar o espírito do seu antigo sacerdote, né, onde tínhamos ali as pitonisas, os profetas, que prestavam esses serviços de consultas, e até mesmo nós temos ali, né, benditos
né? Acho que Moisés me disse isso, se eu não me engano, né? Se todos os profetas fossem como tal pessoa. E aí então há a possibilidade dessas comunicações. E aí então Kardec colocou: resta saber, já que nós entendemos, não acreditamos, mas entendemos a existência do espírito, resta saber se ele pode se comunicar com o homem, permutar os seus pensamentos com os encarnados. Porque a gente tem aquela ideia de que o espírito se manifesta para gemer, para gritar, para poder assombrar, para pedir prece. Ninguém vem para ensinar nada, ninguém vem para poder contar alguma história, ninguém vem para poder trazer alguma instrução. E Kardec pergunta aqui: mas por que não? Que é um homem senão um espírito revestido de um corpo material? Qual o motivo por que um espírito livre não poderia comunicar-se com um espírito cativo, como o homem livre se comunica com um prisioneiro? Admitida a sobrevivência da alma, seria racional negar-se a sobrevivência de suas afeições? Interessante aqui. Lembra que eu comentei com vocês que certa vez uma moça de uma religião protestante nos escreveu lá no nosso atendimento fraterno, e ela dizia assim: olha, na minha igreja o nosso pastor disse o seguinte, que quando você morre, você vai para o mundo dos espíritos e você perde completamente o contato com o mundo dos encarnados. Você simplesmente se esquece daquilo que você viveu quando estava aqui no mundo físico. E a sua vida gira em torno da contemplação de Deus no mundo espiritual. E aí então, né, a nossa colocação, e ela dizia assim: mas espera aí, quer dizer que se eu morrer, eu vou esquecer da minha mãe, eu vou esquecer dos meus filhos? Eu não vou mais pensar neles, mesmo que eles pensem em mim? Essa dúvida surgiu porque lá disseram para ela que quando você vai para o mundo espiritual, a sua mente, com tudo aquilo que diz respeito ao mundo físico, é completamente apagada. Você não se lembra mais. Você se esquece. Seria triste, talvez, Magali, se você pensar assim: se você ficar lembrando, você pode sofrer. Se você tiver uma amnésia, você não lembra de nada. Imagina que você está ali dirigindo um carro, sofre um acidente, tem um traumatismo craniano, sofre uma amnésia, você não lembra das contas que tem que pagar, você não lembra de quem você gostava, nem de quem você não gostava. Você não lembra de nada. Ou seja, você perde completamente a sua personalidade. E esse é um dos argumentos que tem, porque você no mundo espiritual você não sofre. Esse é o ponto principal. Você vai para o céu e lá você não sofre. Tá, mas o que significa esse não sofrer? Quer dizer, então, que se eu for para o mundo espiritual e eu lembrar das pessoas que eu amava e que eu não tenho mais contato, eu não vou sofrer? Significa que simplesmente eu vou ignorar os meus sentimentos e tudo mais? Que é exatamente o que acontece. Admitida a sobrevivência da alma, seria racional negar-se a sobrevivência das suas afeições? Porque quando você vai para o mundo espiritual, e a gente lembra disso que Kardec também coloca, que os espíritos no mundo espiritual nada mais são do que são os homens sem corpos. E no mundo espiritual eu penso, eu falo, eu sinto, eu ajo. Sou simplesmente eu mudando. Imagina que eu vou lá em Portugal visitar nossa amiga Lua, e aí, então, chegando lá em Portugal, eu não sou mais o André que eu era aqui. Ela ia ter uma grande decepção, porque ela ia encontrar um estranho. Dizendo assim: é o seguinte, ó, embarquei no meu avião, desembarquei aqui na tua terra, mas olha, eu não sei de nada, não lembro de nada. Quer dizer, uma viagem mudaria completamente meu modo de pensar. E na verdade não, eu continuo após essa viagem levando os meus compromissos, as minhas intenções, os meus interesses, absolutamente tudo. Daí então, se eu estou no mundo espiritual e tenho possibilidade de comunicar, por que eu não vou expressar com nitidez, com clareza, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto? Brás colocou: quando necessário, no mundo espiritual, eles têm recursos terapêuticos de deixar dormindo, de sono induzido por algum tempo. Né? Sim, isso aí são técnicas, né, que o mundo espiritual utiliza para poder facilitar a nossa adaptação. Né? Mas interessante é isso, né? Quer dizer, se eu penso, logo existo. Se eu existo, eu posso me comunicar, já que nós percebemos que é possível essas comunicações. E continua: desde que as almas estão por toda parte, não é natural pensar que a de alguém que nos amou durante a vida venha procurar-nos desejando comunicar-se conosco e se utilize os meios que estão ao seu dispor? E aí, então, é interessante que a gente sempre pensa assim, né, que os espíritos querem se comunicar. Muito bem. O que diz a cultura popular? Que um espírito, quando quer se comunicar, ele vem coberto com um lençol, arrastando uma corrente,
tocando no seu ombro, atrás de você, quando você está tomando um copo de água gelada, à meia-noite na sua casa, com a luz apagada. Então quando diz assim, os espíritos vão se comunicar assim, ele toca no seu ombro e fala, oi. Aí você olha para ele, né, aqueles filmes orientais hoje em que o espírito tem o olho branco e aquele cabelo escorrido, né, virou moda isso agora. Então se por acaso eu desencarnar e vier falar com vocês, é assim que eu vou falar, com o olho branco, um cabelo escorrido no rosto, embora eu não tenha tanto cabelo assim, e eu vou dizer para você, oi, eu estou vivo. Isso naturalmente à meia-noite, né, para poder dar mais graça na nossa comunicação. Então hoje se admite a possibilidade dessa comunicação, mas com o espírito sempre numa condição de um espírito sofredor, de um espírito perturbado, de uma assombração. Nunca um espírito que venha na sua condição absolutamente natural, lúcido, belo como é, com a sua aparência tradicional, falar com você com toda a naturalidade, como se estivesse conversando com você via telefone. Ele tem que ter um cenário assustador, um cenário apavorante, porque do contrário ele não é um espírito. Então, se os espíritos estão por toda parte, tirando aquela possibilidade de que eles estão restritos em determinados locais, você está preso no céu, você está preso no inferno, ou está preso no purgatório, você não pode se comunicar. Mas nós já vimos que isso é possível. Se eles se manifestam como entidades maléficas, se eles se manifestam como entidades sofredoras, eles podem se manifestar como pessoas comuns. Continua. Quando vivia na Terra, não agia ela sobre a matéria do seu corpo? Ou seja, o espírito, que é uma inteligência imaterial, estando no corpo físico, ele faz o braço se movimentar, ele faz a boca se movimentar, ele consegue se locomover. Tudo isso porque o espírito determina que o corpo faça. Tanto é assim que se o espírito não estiver mais presente no corpo físico, o corpo nada mais é do que matéria inerte. Matéria orgânica morta, matéria orgânica em decomposição, porque simplesmente não está vivo. Mas se ele está conectado com esse corpo físico, é possível que isso aconteça. A grande pergunta que ninguém faz é como o espírito consegue movimentar o seu corpo. Não, mas quem movimenta o corpo é o cérebro. Tá, mas quem comanda o cérebro? Se ele disser que o cérebro é autônomo, que o cérebro é capaz de pensar e de sentir por si mesmo, então significa que nós somos a matéria. Se eu disser que eu sou uma inteligência que comanda o cérebro, significa então que se eu comando o meu corpo físico, eu posso comandar qualquer coisa, desde que eu tenha condições para isso. Percebemos então que essas argumentações que a gente vai colocando são questionamentos que precisam de respostas. Eu não posso simplesmente dizer isso, olha, pode ou não pode, porque é muito comum a gente dizer assim, olha, quando você morre você vai para o céu. Ou quando você morre você vai para o inferno. Tem tantas perguntas no meio desses dois pontos, quando você está vivo e você está no céu. Entre eles quando você morre, o que acontece? Como acontece o seu desprendimento? O que você leva de pensamento? O que você leva de valores? Como é que você é conduzido para esse céu? Como é esse céu? Qual é a sua condição nesse céu? E aí então as perguntas que vêm, as respostas que vêm, são aquelas mais limitadas possível. Olha, não sei, eu só sei que é assim. Eu só sei que você vai para lá e pronto. Como dizia o velho Chicó no Alto da Barca do Inferno. Ou no Alto da Compadecida, desculpa. Só sei que é assim. Então essas perguntas não são respondidas e não são aprofundadas, muito mais por medo e preconceito do que por falta de elementos propriamente ditos. Porque para você apresentar determinadas respostas, é fundamental que você adentre em outras áreas de pensamento, em outros campos de investigação. E esses campos de investigação normalmente são barrados pelas tradições religiosas. Para você perguntar como vive um espírito, você precisa perguntar para ele. Ah, mas a minha religião não permite. Então você não pergunta, fica sem saber. E aí então os argumentos é exatamente assim, olha, eu não sei, só sei que é assim. Como dizem, quando o espírito vai para o inferno, ninguém voltou até hoje para contar. Mas quem são aqueles espíritos endemoniados que vêm atormentar a vida dos encarnados? Eles não viviam no inferno? Por que não pergunta para eles? Ah, porque a minha religião não permite ou porque eu tenho medo. Então você fica sem resposta. Porque naqueles trabalhos interessantes que a gente vê, embora façam de um modo intuitivo, através do mediunismo, como a gente chama, que é a mediunidade não coordenada, a gente vê aqueles pastores colocando a mão na cabeça dos seus seguidores, né, dizendo assim, né, sai em nome de Jesus. Por que não para e pergunta assim, escuta, quem é você? De onde você vem? O que você faz? O que você pretende fazer? Normalmente fazem perguntas objetivas, né? O que você está fazendo aqui? Por que você está fazendo mal para ela?
para um pouquinho e começa a perguntar, escuta, quem é você exatamente? E é interessante, porque eles falam na mesma linguagem, esses espíritos, né? Eles vão dizer assim, eu sou demônio, já que o ambiente é esse. Mas quando você fala assim, olha, eu sei que você não é demônio, eu quero saber seu nome. E aí então começa a travar um diálogo com todo o cuidado, com toda a segurança, com todo o respeito que esse espírito merece, e começa então a tirar dele informações a respeito da sua existência. E aí então, abrindo essa possibilidade, vai perceber que não apenas esses espíritos se manifestam, mas outros espíritos mais lúcidos, mais sábios, também vão trazer ali a sua contribuição. Mas já que é proibido, então a gente fica sem saber. Você não pode trazer nenhum tipo, avançar em nenhum tipo de campo de investigação se você não tiver permissão para isso. E infelizmente as religiões têm essa tendência de proibir que você faça ou deixe de fazer, porque então você vai descaracterizar aquela crença. Infelizmente a gente vive disso. A gente passa por isso. E aí, então Kardec coloca para nós aqui sobre essa questão. Se ela agia sobre a matéria, como nós colocamos, por que ela não pode agir sobre outros tipos de elementos materiais? Então ele coloca, quando vivia na Terra, não agia ela sobre a matéria do seu corpo? Não era ela a alma que dirigia os movimentos corporais? Por que, pois, não poderia ela, após a morte, servir-se de outro corpo, de acordo com o espírito nele encarnado, para manifestar o seu pensamento, como um mudo se serve de uma pessoa que fala para fazer-se compreender? E dentro do meio cinematográfico, embora a gente tenha filmes como, por exemplo, Ghost, que mostra ali, né, a Alda May Brown, que é a médium, e aí então tem aquele espírito que literalmente incorpora a médium, né, entrando no corpo dela, aquilo que não é possível de acontecer, a gente sabe que não é assim que funciona. O cinema se interessa muito mais em falar das possessões demoníacas. Quando a gente pega, por exemplo, O Exorcista, e desse exorcista tantos outros espíritos, tantos outros filmes foram lançados a respeito dessas criaturas malignas do mundo espiritual, quando nós temos ali uma moça, uma jovem, que ela é possuída por um demônio, ela fala, ou seja, o espírito fala através dela. O espírito fala, o espírito se movimenta, o espírito transfigura. Então a gente percebe o seguinte, que dentro dessa visão, e nós temos ali os exorcismos, que são sacramentos oficiais da igreja para expulsar os demônios, e esses registros que nós temos são registros oficiais da igreja, que mostram que através desses rituais nós expulsamos demônios que falam através de suas vítimas. E é a mesma coisa, quer dizer, é possível então que alguém fale por alguém. Se por acaso esses espíritos que são chamados de demônios falam, por que os anjos também não podem falar? Aí então hoje nós temos uma outra argumentação interessante, o poder do Espírito Santo. Quando eu falo em línguas, significa que o Espírito Santo fala através de mim. O demônio pode, o Espírito Santo pode, por que as pessoas comuns não podem? Porque aí então vão classificar, porque o Espírito Santo pode, porque ele é especial. Os demônios podem, porque eles são especiais. E as pessoas comuns não têm esses talentos. Encontramos aí mais uma lacuna. Quando a gente começa a entender que independente da categoria, independente do nível evolutivo desses seres, todos eles são espíritos, significa que todos eles desfrutam das mesmas possibilidades, dos mesmos recursos, dependendo apenas do conhecimento para poder fazer com que isso aconteça. Daí então coloca para nós também fazer se comunicar, como a gente viu aqui. Então, olha só a linha de raciocínio. Primeiro a gente pergunta, existe espírito? Tá, eu aceito que ele existe. Você aceita que no mundo espiritual ele continua existindo? Aceito. Você aceita que no mundo espiritual ele continua guardando na sua mente as mesmas ideias e continua sentindo a mesma coisa que sentia antes? Tá, eu admito, eu aceito. Tá bom. Você aceita a possibilidade de comunicação? Tá, dentro desses argumentos eu posso aceitar também. Muito bem. O que ele fala exatamente e como ele se manifesta? Ele pode falar através de alguém, ele pode escrever através de alguém, ele pode fazer o que através de alguém? E é então exatamente aqui no item 6 que Kardec começa a trazer agora esse outro elemento. Né? Percebemos que é tudo uma questão de raciocínio. Se por acaso no meio dessas questões eu negar alguma coisa, o assunto para por ali. Você acredita em espírito? Acredito. Você acredita que ele está vivo? Acredito. Você acredita que ele está lúcido e consciente? Não, não acredito. Para por ali. Não tem mais por que avançar, porque para tratar da comunicação dos espíritos é necessário que todos esses elementos, todos esses quesitos
sejam satisfeitos. Então, no item 6, afastemos por um instante os fatos que consideramos incontestáveis. Aí Kardec falando sobre as experiências dele. Ele comprovou a existência dos espíritos através das suas experiências, através das suas observações, através dos relatos dos médiuns de sua confiança, através das comunicações que chegavam para ele. Isso são fatos incontestáveis. Mas ele colocou, afastemos por um instante, porque nem todo mundo tem contato com esses fatos incontestáveis. Basta a gente ver aqui a maioria de nós, a maioria dos espíritas. Todos os fatos que nós observamos, eles são de fato comunicação legítima dos espíritos? Não poderia ser uma simulação? Não poderia ser assim alguém falando, inventando mediunidade? Porque Kardec também passou por isso. A gente vai ver depois dos métodos e sistemas que muitas pessoas poderiam iludir, simulando uma mediunidade e falando coisas como se fossem dos espíritos. Mas aí Kardec pegou pessoas que não se conheciam, pessoas que traziam ideias que não eram de sua natureza, já que ele fazia perguntas das mais complexas, fazia a mesma pergunta para pessoas diferentes e trazia a mesma resposta. Então ele foi, através das suas investigações, eliminando essas possibilidades de falha. Mas nós não temos essa oportunidade. O máximo que a gente faz é ter contato com um espírito num centro espírita, fazendo um tratamento, fazendo ali uma orientação. Nós lemos uma obra psicografada, mas nós não nos demos ao trabalho de investigar. Não temos tempo, não temos possibilidade, não temos conhecimento, seja lá qual for a situação. Então a gente não tem como provar. Daí então Kardec coloca essa questão abaixo, exatamente disso. Afastemos por um instante os fatos que consideramos incontestáveis. Quer dizer, vamos tratar de raciocínio, não de provas. Para ele, prova. Para as pessoas, evidência. Mas vamos lá. Ele continua. Admitamos a comunicação como simples hipótese, quer dizer, vamos supor que isso seja possível. Solicitamos aos incrédulos que nos provem, através de razões decisivas, que ela é impossível. Ah, mas não existe, eu vou provar para você que espírito não existe, então prova. Mas tem que ser prova, não pode dizer eu não acredito, não aceito. Porque muitas pessoas que não acreditam dizem simplesmente, olha, eu não acredito, e começa aquela argumentação. Então me prova que Deus existe, mostra ele para mim. É uma questão simples, né? A gente pode dizer também assim, então prova que ele não existe. Aí é um argumento e um contra-argumento, que acaba ficando os dois na mesma situação. Então, pedindo para essa pessoa, vai com Deus, Mitras, grande abraço, meu amigo. Tá, a gente vai se falando isso do Natal. Então, solicitamos aos incrédulos que nos provem, através de razões decisivas, que ela é impossível. Não basta a simples negação, pois seu arbítrio pessoal não é lei. Colocamo-nos no seu próprio terreno, aceitando a apreciação dos fatos espíritas através das leis materiais. Que eles assim possam tirar do seu arsenal científico alguma prova matemática, física, química, mecânica, fisiológica, demonstrando por A mais B, sempre a partir do princípio da existência e da sobrevivência da alma, que, aí ele começa a trazer aqui 9 pontos interessantes. Primeiro, o ser pensante durante a vida terrena não deve mais pensar depois da morte. Então prova que o espírito é o corpo físico. Hoje nós temos interessante que são alguns grupos de investigação científica, naturalmente, né, dentro do meio médico, onde eles tentam estudar a existência da consciência independente do corpo físico. A gente não tem como fotografar, não tem como ver, a não ser por depoimentos daqueles que têm uma habilidade, uma sensibilidade especial, mas isso aí é uma questão pessoal. Eu posso dizer, eu estou vendo um espírito, vocês vão ter que acreditar em mim ou não, porque eu não tenho como trazer para cá a prova incontestável dessa existência. Então esses grupos, como a gente já comentou aqui, a gente tem visto isso na mídia, esses grupos têm estudado, em especial, os indivíduos que relatam experiências de quase morte. Assim como também alguns grupos que estudam a emancipação do espírito através de viagens astrais. Qual é a prova que eles podem ter? A prova é que, colocando objetos fora do alcance visual
e do conhecimento dessa pessoa, ela vá a outro ambiente através dessa emancipação da mente e traga esses relatos. Então hoje nós temos que a parapsicologia, isso na década de 70, década de 60 principalmente, durante o auge da Guerra Fria, nós tínhamos ali paranormais que vinham sendo estudados principalmente pelos serviços militares das nações que até então eram dominantes, como Estados Unidos e União Soviética, estudavam esses paranormais para descobrirem códigos de lançamento de mísseis nucleares, para descobrirem documentos secretos de bases que são secretas, escondidas. Então esses indivíduos deitavam-se em camas confortáveis, em um ambiente preparado, e eles então, vai com Deus, Deis, bom dia. E eles então emancipavam-se de suas consciências, iam nesses locais e traziam, esse que era o pior, eles traziam descrições de determinadas situações que eles não sabiam o que eram. Eles dizem assim, eu estou vendo um objeto redondo, um objeto quadrado, alguma coisa do gênero, e depois eles foram comprovar, tinha semelhança com aquilo que vinha sendo testado. Então esses paranormais estavam ali, que é um interessante, que você não fala de espírito, você fala de consciência. Essas consciências se deslocavam de um local para outro. Significa que ela não fica restrita ao corpo físico. Já para aqueles que são espiritualistas, falam que é o espírito que se emancipa. Então nós temos ali tanto consciência como espírito sendo tratado da mesma forma, como alguma coisa não material, como alguma coisa abstrata. Então, levando em consideração a existência desses seres, como nós falamos, experiências de quase morte, pessoas que passavam por cirurgias, por traumas, por comas, que de repente voltavam dizendo que viu o médico falando tal coisa. Até é normal, ele pode dizer assim, tá, mas você estava inconsciente, mas o seu inconsciente acabou captando o som ambiente. Mas muitas pessoas diziam assim, olha, eu vi uma pessoa vestida assim, assim, assim na sala do lado. Eu vi um prédio passando, um prédio próximo aqui do hospital, tal coisa acontecendo. E aí ficava aquela interrogação sem prova, como é que você podia ter visto isso? Se você estava deitado em coma durante tanto tempo. E aí, então esses profissionais da área de saúde estão fazendo investigações para comprovarem, para tentar, através dessas evidências, comprovarem que de fato o indivíduo em coma conseguiu ter essa percepção, mesmo com seu corpo físico inconsciente. Ele estava inconsciente fisicamente, mas não inconsciente mentalmente. Então essa primeira questão que Kardec coloca, a prova por A mais B, o ser pensante durante a vida terrena não deve mais pensar depois da morte. Então que o espírito não pensa sem o contato com o seu corpo físico, tem que provar isso tudo. Hoje a ciência busca provar a existência desses seres, mas nós não temos a ciência tentando destituir as pessoas da crença da existência do espírito. E tem dois, se ele pensa, não deve pensar mais nos que amou, ou seja, aquela amnésia no mundo espiritual. Se você diz assim, tá, você desencarnou, muito bem, você morreu, você foi para um mundo espiritual. Você acredita nisso? Eu acredito, tá. Então me prova que você não vai mais pensar nos seus filhos, nos seus amigos, nos seus companheiros, que você não vai pensar mais em ninguém. Aí ele vai dizer assim, tá bom, eu penso, eu vou continuar pensando, mas eu não vou sofrer tanto. Se você não sofre tanto, significa que você não gosta tanto como você imagina. Porque se você embarca para um outro local e você fica distante das pessoas que você ama, você naturalmente vai sentir saudade delas. Você vai querer ouvir a voz, você vai querer saber como ela está, você vai querer dizer como você está. Se você vai para o mundo espiritual, você não vai sentir os mesmos desejos? É uma pergunta interessante. E tem 3. Se pensa nos que amou, não deve querer comunicar-se com eles. Se você está no mundo espiritual, você pensa nas pessoas, você não teria vontade de se comunicar com ele, prova então que você não vai sentir essa vontade. Prova que você não vai sentir falta de ninguém. Prova que o amor que você sente não era tão forte assim, a ponto de te fazer desejar se comunicar com eles. 4. Se o espírito pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Então vem aqueles dizendo assim, não, mas acontece que o espírito não está em toda parte porque ele está restrito no céu, no inferno ou no purgatório. Então me prova que o céu, o inferno e o purgatório existem. E me prova que os espíritos estão lá presos. Me prova que alguém que você conhece da sua família, que desencarnou, está nesse local. Me prova pelas leis da matemática, da química, da física, da mecânica, da fisiologia. Me prova.
Se você não puder provar e é apenas com crença, crença não serve. Depois, se você não tem como provar que os espíritos continuam vivos, mas que eles não estão restritos em todos nesses locais, eles podem estar aí espalhados pelo mundo. Tanto é assim que nós temos, né, nos cemitérios, os contos populares dizem isso, né? Quem nunca ouviu falar da loira do banheiro? Aquela que você ia para o banheiro, de repente aparecia uma loira vestida de noiva, e ela só desapareceria se você tirasse o algodão da boca dela. Quem nunca ouviu essa história? Quem nunca ficou com medo de entrar no banheiro sozinho quando era criança? Na minha escola era uma febre, a diretora teve que chamar todos os alunos para poder falar com todo mundo que isso era mentira, porque os alunos tinham medo de entrar no banheiro. E quando você entrava no banheiro, era um Deus nos acuda, você nunca sabia quem você ia encontrar lá dentro. Quem nunca ouviu falar? Pois é, porque foi uma loira que morreu, Magali. Era uma moça loira, por isso que só as loiras. Quem nunca ouviu falar de casas assombradas? Significa então que esses espíritos que estão aqui no mundo físico não estão restritos nesse local. Se as almas penadas andam pelos cemitérios, andam pelos castelos assombrados, andam por esses locais, por que eles não poderiam andar do nosso lado? Então significa que esses espíritos não foram levados ainda para o mundo espiritual, lá onde eles deveriam ir? Alguns filmes trazem a ideia dizendo o seguinte, que você não se desvincula do mundo físico, do mundo material, enquanto você não resolver as suas pendências. Que era o que aconteceu com o filme Ghost, vocês lembram, né? Que o bonitão Sam desencarnou, e aí então ele continuava em contato, e ele perguntava assim, mas eu continuo vivo? Aí todo mundo dizia assim, você não vai para o mundo espiritual, você não vai seguir a luz, enquanto você não resolver as suas pendências. Então a gente tem ali várias situações que mostram que os espíritos podem estar entre nós. Os contos populares já mostram isso. Mas a pergunta de Kardec, né, a colocação que ele faz é, se o espírito pode estar em toda parte, prove que ele não pode estar ao nosso lado. Se ele está num cemitério, por que ele não pode estar dentro da minha casa? É natural que seja assim. Por que ele não pode estar dentro de uma igreja? É natural que esteja assim. Então prove que ele não pode estar andando pelas ruas. Quinto, se ele está ao nosso lado, já estamos eliminando aqui possibilidades, né? Se ele está ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Então prova que se ele está aqui do meu lado, que ele não pode falar nada comigo. Que ele não pode de alguma forma se manifestar. Aí nós temos naturalmente, né, novamente, aqueles mesmos contos populares que dizem assim para nós que os espíritos, quando eles querem se comunicar, eles batem portas, arrastam mesas, jogam copos, arrastam correntes. Eles estão se comunicando. A partir do momento em que um espírito aparece para mim, ele quer alguma coisa. E ele se comunica do jeito dele. Com a aparência, com o objeto, seja lá como for. Então ele quer se comunicar conosco. Então prova que não é possível isso acontecer. Depois 6. Por meio do seu corpo fluídico, lembrando que o espírito é alguma coisa. Essa alguma coisa, analisada por Kardec, já começa a entender que é um corpo fluídico, é um corpo astral, como diz para nós Paulo de Tarso. Então existe um corpo feito de uma matéria rarefeita que nós não sabemos, porque o espírito não é simplesmente luz. Se o espírito é luz e ele toma um formato, significa que esse formato foi dado por algum tipo de matéria. Embora o espírito tenha tido ali essa sua vontade, tenha utilizado o seu pensamento. Então, se por meio do seu corpo fluídico, ele não pode agir sobre a matéria inerte. Mais uma vez, os fenômenos de efeitos físicos mostram para nós que essa energia do espírito pode se comunicar com a matéria. E isso mesmo, independente de questões espiritualistas, nós lembramos que a parapsicologia estuda a telecinesia. O que é telecinesia? Tele significa distância, cinesia significa movimento. Então significa alguém provocar algum movimento à distância apenas com a força do pensamento. Essa força do pensamento, ela se move através do quê? Que tipo de substância ela utiliza para provocar esses fenômenos, esses efeitos? Então a parapsicologia estuda que a força do pensamento é possível. E a gente lembra disso, são muitos os relatos documentados de fenômenos físicos provocados por paranormais. E esses paranormais não são considerados como médiums,
São simplesmente pessoas consideradas especiais, com uma faculdade mental especial. Nós temos ali relatos, né, de pessoas que provocam fogo, combustão espontânea através da psicopirogenia. Nós temos a telepatia que vem sendo estudada. Para quem assistiu ao filme Caça-Fantasmas, logo no comecinho mostra que antes deles serem caça-fantasmas, eles fazem parte de um grupo de estudos paranormais. E aí, então eles colocam pessoas descobrindo cartas, fazendo ali algumas experiências. Então mostra que se os fenômenos paranormais hoje são registrados, e a ciência hoje não contesta os fenômenos paranormais, eles só não consideram como fenômenos espirituais, mas paranormais sim. E paranormais, como diz o próprio nome, aquilo que é normal é aquilo que a nossa lei, que a nossa ciência pode explicar. Aquilo que é paranormal é aquilo que está paralelo a essa ciência. Paranormal, sobrenatural, extraordinário, como queira. Tudo mostra para nós que sai da normalidade. Então, se por acaso a mente do indivíduo é capaz de interagir com a matéria sem que tenha contato físico, o espírito, que é uma consciência sem o corpo físico, também teria o mesmo poder. Ou não? Ou é o meu corpo físico que potencializa, meu corpo físico é um amplificador dessas energias mentais? Eu me lembro de um relato, que inclusive foi até documentado, para quem quiser conhecer um pouquinho mais. Dei uma chegadinha aqui, deixa eu pegar para vocês. Aqui que vai ser bem interessante, lá no nosso site, deixa eu ver aqui, na RBS, Histórias Extraordinárias, aqui nesse link, só um instantinho, tá aqui, ó, nesse endereço, vocês vão achar bem interessante, tá aqui, ó. É só dar uma chegadinha lá no nosso site, no spiridige.net/mídia. Tá aqui no dia... Só um instantinho, peraí. Desculpa abrir o site aqui. Tá aqui, ó. Nesse site, no dia 23 de 4 de 2011. Tá? Nesse link vocês vão encontrar um programa chamado Histórias Extraordinárias, lá da RBS, afiliada da Rede Globo no Rio Grande do Sul. O segundo episódio, Ruídos do Espírito. A sinopse desse programa diz o seguinte: em 1998, os poderes de uma menina no interior de Santa Rosa tornaram-se manchete nacional. Leonice Fitz, então com 13 anos, movimentava objetos, provocava ruídos, estouros de lâmpadas, entre outros fenômenos. Recentemente ela faleceu e agora a mãe, marido e amigas contam como tudo aconteceu. E tem algumas filmagens ali que ela está deitada num colchão e de repente o colchão começa a jogar a menina para cima. E isso foi filmado por paranormais, por cientistas. Então, quer dizer, se ela faz isso mentalmente, o espírito que não tem o corpo físico tem a força mental para fazer a mesma coisa. Ou seja, ele tem a possibilidade não apenas de provocar fenômenos, mas também de transmitir ideias, já que a telepatia também faz a mesma coisa. Então, nesse documentário, Brás, nessa reportagem, vocês vão encontrar ali o depoimento, acho que são 15 minutos de documentário, traz ali para nós depoimentos e algumas imagens originais da época, né? Então ali, a telepatia, que é a transmissão do pensamento à distância, estudada pela parapsicologia, também traz para nós um argumento dizendo que um espírito sem o corpo físico também pode transmitir pensamentos à distância. Isso que é interessante. Né? Mas o Padre Quevedo, embora ele vá lá para desmentir, não é uma questão de desmentir, Brás. Ele vai lá para poder desmistificar. É diferente. Porque ele, como sendo paranormal, doutor em paranormalidade, ele traz para nós ali nos seus livros um monte de relatos sobre feitos fenômenos paranormais. Então ele pode tentar desmentir aquele, mas nas suas obras, nas suas pesquisas, ele tem ali uma série de fenômenos que foram estudados. Tá? Então ele tem ali o seu mérito como paranormal, embora seja aquela figura meio caricata. Continua então. Ele pode agir sobre a matéria inerte. Se ele pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser vivo, como a gente percebe ali, né? Nesse caso a gente vê a mesma coisa. Se na paranormalidade a gente percebe que é possível essa comunicação, então o ser vivo também está ali incluso, né?
Ju, a Ju está colocando, né? Sem fundamento muitas vezes. O Ju, ele tem doutorado. Então a gente tem que respeitar o título de doutor que ele tem. A banca examinadora dele, que examinou ali as suas experiências, suas investigações, comprovaram o conhecimento que ele tem. Agora, o que ele faz com esse conhecimento, aí já pode ser a maluquice. Né? Em paranormal, ele é doutor em paranormalidade. Tá? Então, se ele tem conhecimento técnico, a gente lembra que título de doutor, a gente não compra à distância, né? Então, assim, é importante a gente lembrar. Eu não lembro onde ele tirou. Né? Sim, ele é doutor em parapsicologia. Tem obras escritas com título de doutor, PhD em parapsicologia. Ou seja, ele não estava desmentindo, ele estava comprovando. Né? Então ele tem conhecimento para isso. O Wagner colocou, né, desconfia até da imagem quando está na frente do espelho. Né? Mas ele está ali comprovando. Né? Vamos lá então. 8º. Se pode agir sobre um ser vivo, não pode dirigir-lhe a mão para fazê-lo escrever. Tem que pesquisar, Ju. Coloca lá no Wikipedia que você acha. E é então a mesma coisa, quer dizer, se o espírito pode transmitir um pensamento, ele pode também provocar um fenômeno de fazer com que um objeto se mova, e a gente lembra que os nossos ossos nada mais são do que objetos. Então ele pode, através do seu pensamento, interagir. Né? A Jandira colocou, os espíritos sentem necessidades físicas no mundo espiritual? Sentem porque ele acredita ainda, se acredita vivo, Jandira. Amanhã a gente vai ter o tema livre, coloca esse ponto para a gente poder conversar um pouquinho mais, só para a gente concluir esse nosso estudo de hoje. Tá? Coloca isso aí que a gente vai ter ideia para trocar amanhã. Então aqui, podendo escrever, olha que interessante o raciocínio. Se o espírito pode escrever, através de todas essa jornada de raciocínio que a gente teve, ele não pode responder às perguntas e transmitir o seu pensamento. Ele não pode se manifestar por aquilo que ele é. Então tudo isso é bastante simples. E aqui então Kardec finaliza esse capítulo, dizendo o seguinte: quando os adversários do espiritismo nos demonstram que isso tudo não é possível, através de razões tão evidentes como a de Galileu para provar que o Sol não girava em torno da Terra, então podemos dizer que as suas dúvidas são fundadas. Mas até hoje, infelizmente, toda a sua argumentação se resume nessas palavras: não creio porque é impossível. Eles retrucarão, sem dúvida, que cabe a nós provar a realidade das manifestações. Já lhes demos as provas pelos fatos e pelo raciocínio. Se recusam umas e outras, ou se negam até mesmo o que vem, cabe a eles provar que os fatos são impossíveis e que o nosso raciocínio é falso. E aqui então eu até utilizo, né, até utilizo também essa ideia do conhecimento que se tem, né, porque é interessante, né, só voltando aqui a falar do Padre Quevedo, que ele diz o seguinte, que os espíritos não se comunicam, que tudo isso é efeito da mente. Só que ele acreditava em Nossa Senhora do Guadalupe e acreditava no milagre de Fátima. Então é interessante ver uma contradição no seu modo de pensar. Ele se contradiz nesse sentido, né, porque ele não acredita nos espíritos, mas ele acredita nos milagres. Então fica aquela história, né, ou acredita ou não acredita. O site colocou, né, é uma contradição interessante. O Brás colocou, né, numa sala espanhola que eu participava, ele disse para mim que as fotos espirituais é a fotografia do pensamento, sim, de quem bate a foto. Aí eu perguntei a ele sobre as filmagens que o espírito aparece em movimento, ele enrolou. É mais ou menos o que colocou, né? É mais ou menos o que colocou, Brás, né? Nesse caso, a mente pode provocar de fato esses fenômenos. A interferência da mente, que era exatamente o argumento que ele utilizou com Clóvis Nunes a respeito das transcomunicações espirituais, que ele dizia assim, né, que o Clóvis colocava assim, olha, eu gravei essa voz num gravador. E ele dizia assim, mas a mente pode fazer isso, portanto é a mente que faz. Então, na verdade, os argumentos deles para esses fenômenos físicos, de fato, eles são reais. Só que tem um elemento espiritual aí que ele acaba não considerando, exatamente por ser cético nesse sentido. Né? Ele tem a fé dele, é um religioso, mas infelizmente acaba depois trazendo algumas contradições. Mas, né, o que Kardec, a preocupação que ele tinha era de fazer com que as pessoas entendessem a existência do espírito através dessas manifestações, através dessa razão, e não simplesmente fazer uma negativa por causa de um dogma religioso. E aí então, a partir desse princípio, quando a gente colocou, está aqui então, nós lemos aqui capítulo 1, Existem Espíritos. O próximo capítulo que nós vamos estudar depois do nosso recesso é o capítulo 2, O Maravilhoso e o Sobrenatural, que é um capítulo até um pouco longo,
que a gente vai tentar acelerar ao máximo para a gente não perder muito tempo. Porque eu tenho certeza que o que vocês querem mesmo é começar a estudar mediunidade através dos fenômenos espíritas, e não essa argumentação preliminar. Então, a gente fecha por aqui esse capítulo primeiro, que é o que a gente vai ter aqui agora. Bom, vou passar para o Brás rapidinho, depois a gente já faz o encerramento. E se você quiser, Brás, aproveitar, você pode até já ajoelhar e fazer aí o encerramento para nós. Tá? Estou passando para você, então vamos lá, te ouvindo. Eu queria só... Bom dia, Oca. Eu queria só fazer um pequeno comentário. Uma coisa que eu achei importante do Vaticano foi que o Vaticano autorizou um padre parapsicólogo mais inteligente que eles consideravam lá, um padre francês, por nome François Bruno. E o François Bruno comprovou para o Vaticano a existência do mundo espiritual. Comprovou tudo, mas na hora que chegou, na reencarnação, ele tremeu nas pernas, aí ele negou. Eu achei isso engraçado. Aí eu vi um padre italiano na minha casa para a gente comentar sobre o espiritismo, e eu tentei passar esse livro para ele no Paraguai e não consegui. Um padre, ele faleceu na Bahia. Eu tenho notícia que ele faleceu na Bahia. Engraçado que o Vaticano tem todo o museu lá das almas penadas, de efeito físico e tudo, e ainda tenta abafar com medo de abalar a igreja. Foi eu discutindo fatos bíblicos com um pastor aqui de Lusiânia, ele em cima de tudo aquilo que eu falava, nós falando a mesma língua, foi engraçado, seu Braz. Eu não posso falar isso na igreja, que eu abalo a fé das pessoas. Em vez de eu fortalecer a fé delas, eu posso abalar a fé das pessoas. Nós discutimos sobre a Arca de Noé, coisa e tal, a possibilidade de uma coisa ou não, e outras coisas mais. Ele falou, mas se eu tocar nisso, eu abalo. Eu falei, sabe, não está na hora mesmo de mudar esse teatro aí? Ele riu, né? Cara legal. Então vamos agradecer a Deus por esse momento tão bendito que nós temos quase todo dia. Obrigado, Jesus, por mais essa belo estudo. Obrigado, Kardec, que veio junto com o Espírito da Verdade, com aqueles bons espíritos da alta hierarquia do universo, que veio nos trazer essa doutrina tão maravilhosa, que é o Consolador prometido, que vai ficar para sempre conosco. E cada dia que conhecemos mais um pouquinho desse Consolador prometido, nós estaremos preparando nosso espírito rumo à luz. Obrigado, mestre, por esse dia de estudo, e que amanhã estaremos aqui com toda força, com todo vigor, com toda saúde. E que Deus abençoe o lar de cada um que está aqui na sala, dando saúde para passar esse fim de ano dos mais felizes. Obrigado, Jesus. Assim seja e assim será. Tá aqui voltando, obrigado, Brás. Tá, então lembrando que vocês colocaram aí também, né, que o Quevedo, ele não é, como vocês bem lembraram, ele não era parapsicólogo. Tá, ele não é doutor em parapsicologia, mas em teologia mesmo, né? Então está correta a afirmação de vocês. Tá, mas nesse caso a gente lembra sempre das experiências que ele tem, mas independente dele, eu só citei o nome dele porque me veio à mente, mas nós temos aí muitos laboratórios de estudos de parapsicologia, como na própria PUC daqui de São Paulo, nós temos ali o departamento Interpsi, que faz estudos de parapsicologia. Nós temos tantos outros por aí que vale a pena conhecer, porque por isso que quando a gente estuda sobre mediunidade, é importante que a gente estude também sobre parapsicologia. Porque do contrário, a gente vai conhecer apenas os efeitos relacionados com mediunidade, e muitas vezes tudo aquilo que diz respeito aos fenômenos anímicos, porque a paranormalidade nada mais é do que um fenômeno anímico, é o indivíduo que produz esse fenômeno. Então, estudando sobre paranormalidade, a gente também tem um conhecimento mais amplo sobre as capacidades anímicas e sobre as capacidades mediúnicas, diferenciando uma coisa da outra. Então vale a pena, se vocês tiverem um documentário, tiverem assim livros para ler sobre isso, façam uma leitura que é bem interessante da gente ampliar um pouco mais o nosso conhecimento.
Infelizmente, Kardec, na sua época, não teve condições de estudar sobre paranormalidade, já que ela foi desenvolvida já no século XX, né, o pai da parapsicologia, que eu me esqueci o nome dele agora, mas ele criou ali um método de estudo desses fenômenos que Kardec não teve acesso na sua época, mas certamente seria ali uma fonte preciosa de estudos para aprofundamento dos conhecimentos da mediunidade. Então, meus amigos, fechando por aqui, não, Mesmer ele era magnetizador. Tá, mas o pai da parapsicologia era Heine, eu acho que era Heine o nome dele, uma coisa assim. Se vocês acharem, coloca na área de texto, por favor. E ele foi, acho que na década de 20 do século passado, então já há bastante tempo depois do desencarne de Kardec. Então ele criou o nome parapsicologia e criou centros de estudos paranormais, tá, da paranormalidade. Então já o Mesmer era apenas magnetizador na época dele. Tá bom? Bom, pessoal, fechando por aqui então. Valeu, tá? Lembrando que hoje nós temos aqui alguns estudos no Pautalk. Olha lá, Raine, tá, Luiz e Raine, né? É Luiz ou Luísa? Luiz, né? Tem esse azinho também aí, Eve? Confirma pra mim, por favor. Era mulher? Então, Luísa Raine, né? Então era uma mulher que estava ali fazendo o estudo sobre a paranormalidade. Então, nesse caso, pessoal, lembrando sempre, né, que hoje é segunda-feira, a gente tem 2 estudos aqui no Pautalk. Às 6h15, o estudo da Revista Espírita na Sala Espiritismo Net Brasil. E depois, às 20h40, né, que era o estudo